2019. Em 2019, mais ou menos, que tudo começou. Quando a minha irmã ficou internada, eu tive que ficar no hospital com ela do Fundão. E ela estava diabética. E dali ela não saiu mais do hospital, né? Assim, saiu para ir para casa e depois Deus ainda deu uns dias e recolheu. E ali foi muito sofrimento na minha vida. Eu dizia, Senhor, eu não conseguia entender, assimilar tudo aquilo que estava acontecendo, porque eu dizia, Senhor, eu te sirvo, Senhor, eu te busco, e todo dia eu tinha que estar lá, dando banho, botando na cadeira de roda, estando com ela, e assim, vendo minha irmã definhando. E logo depois eu descobri que eu estava diabética. Eu falei bem assim, Senhor, agora sou eu, né? Só que eu falava pro médico assim, quando eu descobri, eu falei, olha, eu ainda tenho tempo, então eu vou buscar por ela. Aí o médico, não, Raquel, você vai ter que operar, e eu fazia de tudo para mim não operar. E para mim ficar ali ao lado dela, e não tinha, só era eu e meu cunhado trocando. E eu de manhã deixava as crianças na escola e corria para o hospital, ficava até o certo horário das crianças saírem da escola para buscar os meus filhos e voltar para casa para descansar para o outro dia, aquela maratona. Mas ali Deus falava comigo. E eu lendo essa palavra, eu falava assim, eu sou uma missionária, né? Na casa do Senhor. E nisso foi o meu chamado de missões internacionais. Eu sou tesoureira de missões internacionais na nossa igreja do Nazareno. E eu falava assim, Senhor, quando tu me chamou, primeiro eu tenho que ver o meu interior para depois o exterior para levar para as pessoas. E o meu interior era minha família, meu marido, que sofreu tanto do meu lado, porque chegou um momento que eu disse bem assim, eu vou me separar. E a minha cabeça eu já estava assim, surtando. Isso acontece, tá, igreja? Isso acontece. Eu já estava entrando em parafuso, problema de saúde da minha irmã, meus problemas de saúde, e tudo assim eu descarregava em cima dos meus filhos, do meu marido. E eu dizia assim, não quero mais servir esse Deus. Eu não quero mais estar na presença de Deus, porque eu não consigo enxergar aquilo que Deus tem para fazer. E o sofrimento era tanto. Eu lembro que a minha irmã faleceu, a gente estava num churrasco pastoral, família de pastores. E foi o único dia que eu não estava ao lado dela. Porque eu via assim, eu não consigo, assim, eu não tento entender. Eu tento saber assim que o Senhor fez o melhor. O Senhor recolheu na hora certa. E ali eu chorei muito. Quando eu voltei para casa, o corpo já não estava mais lá, já tinham levado. E depois começou a trajetória na vida da Raquel, missionária Raquel. E eu lembrava que todos os dias eu louvava com ela, eu falava da palavra de Deus. Minha irmã estava desviada já no catolicismo. E perdi muita gente da minha família. E por último agora foi uma sobrinha, a filha dela mais velha faleceu de Covid. Então meu chão parecia que estava desabando tudo na minha cabeça. E quem Deus sempre colocou ao meu lado, meu esposo, para ter paciência, para estar ali cuidando, tanto de mim como das crianças. Às vezes eu não compreendendo, eu lembro que a palavra que a pastora falou no meu casamento, falou, Paine, vai ter vezes que você não vai compreender a Raquel, mas vai ter vezes que a Raquel também não vai compreender o Paine. Isso foram palavras ditas no meu casamento. E eu nunca esqueci. E aquilo aconteceu. E eu ligando para um amigo meu, eu falei bem assim, Eduardo, vou me separar. Eu não quero mais saber. Eu não consigo ver o Paine assim do meu lado. E aquilo tudo na minha cabeça. Aí Jesus preparou um momento, né? Me levar para o leito. Preparou um momento. E eu vejo essa trajetória toda em 2020, né, pai? Depois da morte da Cláudia, né? 2020, na Páscoa, ele me levou 3 vezes aqui para São Bento. Foram 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Na 3ª vez me internaram e descobriram que eu estava com crise na minha vesícula. Mas na mesma semana. E quem estava do meu lado?
Meu esposo. Aleluia. O que eu falei? Quando eu vim no carro, eu falei, Senhor, o que tu queres falar com a tua igreja? E tem que ser, eu falei, coisas que eu vivi. E ele ali, eu já estava esmorecendo, era muita dor. Eu aqui no São Bento, a médica conseguiu, essa médica última, conseguiu ver o que eu estava passando na plena pandemia. Em plena pandemia, não tinha ninguém na rua, a gente não via ninguém. O pastor Ulisses emprestou o carro, a gente já estava sem carro, né, pai? A gente estava sem carro, a gente entregou o carro que a gente tinha. E ali o pai me colocou no carro e me trouxe para o São Bento. Quando chegou aqui, deu 5 horas da tarde, aí falaram, olha, a gente conseguiu um lugar para ela, lá em Santa Cruz, né? Memorial de Santa Cruz. E fomos, a ambulância, quando chegou a ambulância, aí eu não podia sair sem autorização dele daqui, e muito menos sem ele, né? Porque eu já estava muito debilitada. O que eu venho falar com vocês, irmãos? Às vezes a gente não sabe a trajetória que Deus tem na nossa vida, mas Ele anda com a gente. Jesus está no barco. Jesus está ali no barco. Eu acho essa passagem tão linda. Porque Jesus só está dormindo, sim, mas Ele está dormindo ligado. Ele está dormindo ligadinho no que a gente vai passar. E ali naquele momento que eu estava ali, eu chorava muito, gritava. E às vezes ele conseguia ir lá me ver e depois voltava. E quando a gente chegou no memorial, gente, eu acho que eu nunca vi essa cidade fantasma. Essa cidade ficou uma cidade fantasma. Não, a gente não via ninguém na rua. E assim, todo mundo com medo de todo mundo não queria tocar em ninguém. E ali eu gritando de dor. Quando o pai me pegaram, foi a cadeira de roda, né, pai? Pra me colocar, que eu tava muito mal, gente. Tramol já não tava nem fazendo efeito em mim. E ali eu cheguei naquele lugar e eu falei bem assim, pronto, agora sou eu que tô indo embora, tô partindo. E ele me acompanhou ali. O que eu quero dizer? Família. É a parte mais importante. Se eu não cuidar da minha família, se ele não cuidar da família dele, nós sendo uma família, nada em vão. Nada em vão. Glória a Deus. Porque se Deus deu, que eu lembro no dia do meu casamento, a gente se casou, olhamos um para o outro e disse, agora nós vamos prevalecer juntos. É isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Pra gente valorizar a nossa família mais e mais. Meus filhos estão lá em casa. Hoje eu já paro, olho para eles assim, dou o valor de olhar assim, porque no começo eu assustei, meu Deus. Quando eu falei bem assim, veio um atrás do outro, eu disse bem assim, eu tô assustada com isso. E eu brigava com o pai, eu dizia, a culpa é sua, olha só, tem um monte de filho, tô cansada, tem que levar. Era, irmão, tinha um carrinho de bebê que eu botava a Ana Luísa e o Estevão do lado, porque eu fiz, a Ana Luísa fez 1 ano e o Estevão tá na minha barriga. Aí lá vai Raquel parar de fazer curso, parei tudo, porque o outro já estava nascendo. Ela fez aniversário em 2010, Estevão já nasceu em 2011. E eu assim, na minha cabeça eu não consegui, irmãos, eu não consegui assimilar nada. E hoje eu vejo a importância da minha família. De eu olhar para o meu esposo e dizer, obrigado, pai. Pastor Paine, muito obrigado por não ter desistido da minha vida. Por não ter desistido da minha alma. Porque Deus, Ele tem algo muito grande na família. Hoje, assim, eu vejo Ele... Raquel, abre a boca para você poder falar o que você passou. E eu não consegui, assim, colocar na minha mente de dizer assim, como que eu queria largar o meu esposo? Só faz... Assim, do jeito que eu pedi a Deus, ele veio. Mas assim, às vezes a gente surta. Às vezes a gente pensa assim, não quero filho, quero viver minha vida. E Jesus vai voltar para trás? Eu digo, não, Senhor. E para poder falar mais para os irmãos, quando eu cheguei naquele hospital, eu falei, vou morrer. Estou morrendo, estou indo embora. Ainda mais pandemia, que ninguém pode ver ninguém, né? Quando eu cheguei lá, me colocaram no leito, só no outro dia que eu consegui abrir os olhos, com
muita dor. Já tinha uma senhora no terceiro leito. Ela estava no terceiro. Aí ela tinha operado a perna. Tinha tirado a perna dela. E a mulher era cega. Nem eu sabia que a mulher era cega, que eu também não podia andar. Estava ali, né? E o que aconteceu? Ela conversando um pouco comigo, eu pude falar da palavra de Deus. Eu disse, Jesus, se eu estou aqui, então eu vou abrir minha boca. Poder falar algo de Deus, né? Sei que ela pegou logo alta. Ela pegou alta 2 dias depois, tinha operado, né? Arrancado a perna. Eu nem sabia que tinha que fazer sepultamento da parte da perna dela, né? Ela teve que levar. E assim, ela foi muito feliz, embora para casa, conversando comigo. Aí eu sou diabética, eu digo, eu também sou. Eu fiquei já com medo, porque já estavam dialisando ela, né, com aquela máquina. Aí o menino olhou assim, essa daqui também? Eu digo, Senhor, tem de misericórdia da minha vida. Aleluia. E ali eu fiquei no quarto sozinha. Depois, quando levaram, foi outra senhora, já estava em coma induzido. E nesse momento que eu olhava assim, eu disse, pronto, agora não tem ninguém para mim conversar, para falar nada, e estou aqui. Nas 4 paredes. Eu estava olhando a televisão, porque o meu leito, pastor Jadeus, era uma televisão na frente da minha. Aí entrou uma jovem. Aí essa jovem virou para mim e falou assim, eu não sei por que eu estou aqui, porque já era para mim ir embora, eu não estou com... E eles assim estavam muito despreparados para essa pandemia. Eu acho que as pessoas já olhavam assim, aí via assim, Covid na testa das pessoas, Covid. E ninguém podia tocar em ninguém podia sair, cada um no seu leito, ninguém podia andar. E aquela jovem era da igreja Assembleia de Deus. Ela conversou muito comigo, me ajudou muito. Quase eu não conseguia falar, nem me levantar. Estava muito debilitada, muito, emagreci muito. Agora, graças a Deus, eu estou bem. E aquela jovem falou assim, Raquel, eu estou indo embora amanhã, mas esse controle vai ficar aqui com você. Ela tinha pego o controle lá no hospital, da televisão. E ela disse, como você não pode ficar andando, eu vou deixar já na Band, era Band, pai, né? Acho que era. Que é Universal, que passa Universal. Aí eu sei que só passava Universal à noite, né? E de repente, começou aquela televisão ligar todo dia à noite. Todo dia à noite a televisão ligava, sozinha. Eu ficava assim, olhando, e ali muitos louvores foram tocados, pastores falando sobre a pandemia, sobre o que está fazendo orações, né? Eu lembro que eles ficavam sozinhos fazendo as orações, né, pelas pessoas na televisão, e a importância daquilo. Porque eu pensava assim, nossa, quanto tempo que eu fui para o hospital para ficar com as pessoas, mas como aquelas pessoas necessitam de um abraço, de uma palavra, de dizer Jesus te ama, ou você escutar um louvor, porque ali você não consegue, você não tem força para nada. E Deus me deixou ali, eu ficava, Senhor, eu pequei aonde? Eu já te pedi perdão, eu já falei com o Senhor, o que está acontecendo? Eu já estou partindo, eu já estou indo embora. Até meu celular, quando tocava, eram as pessoas, Raquel, quero encomendar salgado. Quero encomendar salgado. Eu digo, Senhor, eles não sabem nem o que estão falando. Estou quase morrendo aqui. E para a honra e glória do Senhor, Deus fez eu passar um tour, né, naquele lugar. E essa senhorinha que estava na última cama, ela tinha um acompanhante, porque ela estava já em coma induzido. Entrou um jovem dentro do meu quarto e falou assim, você sabe que ele ficou de pé para mim. Aí ele falou assim, você sabe que eu não poderia estar aqui. Aí eu balancei a cabeça e fiz assim, que ele era do CTI. Aí ele pegou, foi me posicionar, botar remédio para mim. E só ele conseguia encontrar minha veia. Os outros não conseguiam. Estourou muito as aveias nos meus braços. E eu lembro que ele começou a conversar comigo. Eu acho que ele leu meu prontuário e falou assim, você está com a vesícula inflamada. E já estava tudo preparado lá. Raquel Cerqueira Lima, CTI, intubação. Estava tudo preparado.
E ele falou: filha, você não vai tomar, não deixam te dar dipirona, porque você vai entrar em coma induzido. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu disse: se levantar dessa cama eu não posso. Correr daqui também eu não vou poder. Eu só vou poder levantar minha mão e adorar o Senhor. Eu lembro que naquele dia, Glória a Deus. Glória a Jesus. no dia seguinte, que ele só ia na madrugada, esse jovem. No dia seguinte, meu médico chegou lá e falou assim: Raquel, você está com 85% do pulmão tomado. Você vai ser entubada. Se despede da sua família, porque eu não sei se você vai retornar. E naquele momento, eu aos prantos, e tentando ligar para o pai, tentando ligar para minha sogra, eu pegando o celular e tentando ligar para me despedir. Foi um momento muito assim doloroso, porque é um momento que você não tem ninguém. Você não tem ninguém. Olhava para o lado, a mulher estava em coma. A outra já tinha ido embora, deixou o controle comigo. Mas aí sabe o que você começa, como eu falo, Jesus está no barco. Aí naquela madrugada, entrou uma menina assim, tipo capengando, já cheia de dor, chorando. E eu lembro que ela falou comigo umas palavras, mas eu não conseguia ficar acordada por causa da medicação, que eu já estava na morfina. Então, às vezes eu dormia e às vezes eu não conseguia dormir. E eu lembro que ela era uma obreira da Universal. E aquela trajetória ali, Deus preparou. Tirou que tinha da Assembleia de Deus e depois colocou a Wanda, que era obreira da Universal. E aquela jovem com aquela paciência, sentindo dor também, mas pegava o telefone, botava o pastor dela para orar pela minha vida. Água, né? Tinha água, negócio que eles fazem com a água, de fazer uma oração com a água para mim beber. E ela falava: não, Raquel, calma, Deus vai trabalhar. A fé era igual quando Jesus estava com aqueles homens, que Jesus estava pregando na casa, e aqueles homens levaram aquele enfermo para passar por cima. Jesus é maravilhoso, gente. E ali, nem toda vez o pai não podia estar lá, porque a passagem era muito cara. Era R$50 por dia. Tinha dias que ele conseguia me ver e tinha dias que não. E eu falava assim: Senhor, toma minha vida nas tuas mãos. Eu lembro do momento que eu me ajoelhei. Eu pedi tanto para ela me ajudar, para poder me ajoelhar na cadeira, na escada, né? Na escadinha. E eu disse: Senhor, eu lembro também que a Fabiana é uma cantora, até que faleceu, Fabiana Anastácio. Ela estava já internada também nessa época. E o pessoal o marido dela estava pedindo oração. Eu lembro disso porque eu conseguia escutar, gente. Eu conseguia escutar as coisas quando falavam na televisão, ou então nos louvores, o pessoal pedindo oração por ela. Eu lembro disso. E eu ficava, cada dia era um louvor. Eu não sei como tocava, mas tocava ali o louvor. E era aquele te adorarei, né? Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então te adorarei. Eu lembro que aquilo tudo, eu dizia assim: Senhor, me toma nas tuas mãos. E eu não sabia o propósito. A gente vive em propósito. Em propósito. E eu lembro que eu falava assim: Senhor, mas por quê? Senhor, eu já pedi perdão do meu marido, eu já quero a minha família de novo. Aí tudo passa como cinema, muito rápido. Muito rápido. Porque quando eu olhava aquele CTI, eu falava assim: se eu entrar ali dentro, eu não sei se eu vou voltar. Porque já estava tomado o memorial de Santa Cruz com a Covid. Morreu uma menina muito mais nova do que eu. Eu estou com 43 anos, eu acho que a menina tinha 30 e poucos anos. Linda, coisa mais linda. A menina passou andando, eu vi, porque minha porta era abençoada, que as pessoas abriam, aí caía a maçaneta, aí ficava aberta. Ainda tinha isso, né? Eu via tudo. Via corpos passando, via as pessoas passando para lá e para cá, tudo. Minha caminha lá abençoada, eu via tudo. E vi quando levaram a menina, a jovem. Ela entrou, levaram para o CTI, entubaram, e daqui a pouco passou com aquele lençol branco por cima, e eles, tipo aqueles
aqueles coisa do pica-pau, né? Que ele botava, amarrava aquela trouxinha, né? Aqui, os enfermeiros carregando a roupa dela. E aquilo dali ficou na minha mente. E o que eu quero dizer, irmãos? Eu pensava muito na minha família. Eu pensava muito nos meus filhos. Eu pensava no meu pequenininho, no Enzo, que eu consegui falar com ele. No vídeo chamada só tinha um Enzo. E ele cantou um louvor. Eu lembro que eu querendo chorar, e eu não queria chorar, que ele visse eu chorando, porque o médico falou assim, se despede, que a gente não sabe o que vai acontecer. E eu lembro que o Enzo veio, pastor Jadeilson. Eu lembro naquele momento que a gente foi pro monte, quando o irmão entregou as coisas, e o pastor Jadeilson arregalou o olho, assim, mas era tão vibrante, é uma coisa assim tão vibrante que você vê Deus. E assim, o Enzo estava daquela forma. Eu tenho que trazer ele aqui, ele é abençoado, meu filho. Eu lembro que ele com um telefonezinho, aí ele olhou para mim, aí ele falava assim, tudo vai ficar bem, mãe. Aí começou a louvar, mesmo em meia escuridão, não desista, não se renda, tudo isso vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. E aquilo dali veio ao meu encontro. E eu falava assim, Senhor, mas se não ficar, eu vou embora. E o Enzo cantava assim, tu via que era da alma. Ele puxava assim, eu acho que eu tinha até o videozinho dele cantando comigo. E ele falava, tudo vai ficar. Ele arregalava o olho e falava assim, era como se Jesus já estivesse colocando aquilo em mim. E dizendo, filha, tudo vai ficar bem. E eu não entendi o propósito de Deus na minha vida, que eu estava fazendo ali naquele lugar. Quando eu saí, pastor Jadeus, que eu lembro que eles falaram, vamos operar, que já tinha desinflamado a minha vesícula, e eles não deixaram, né? Eles botaram na minha jangular a sangue frio, porque a jovem tinha morrido. E cadê o anestesista? Quando me botaram na maca lá no negócio, que eu vi a agulha desse tamanho e enfiando aqui em mim, eu gritei muito, eu disse, Senhor, que dor é essa? Mas não é nem isso daqui que Jesus passou na cruz do Calvário. E eu deixei, né, a gente parada e tendo que enfiar aquela agulha, e eu fiquei com aquilo aqui, eu lembro que eu não podia nem me movimentar. Aí o pastor Barros, o pastor Pai, chegou lá para me dar Santa Ceia. Eu digo, tô indo embora já. E quando eles chegaram lá para ministrar Santa Ceia, eu nem sei como eles conseguiram entrar, porque assim, eu queria entender até hoje como é que eles conseguiram entrar para ministrar Santa Ceia. Aí eu já não sabia se já iam me entubar, porque eles não dão informação. E eu lembro que o pastor ministrou, ele foi embora, e no outro dia eu dormi. Foi a primeira noite que eu consegui dormir tranquila, sem medo, e sabia que Deus ali tinha colocado os homens e mulheres para estar ali intercedendo sobre a minha vida. E quando passou aquilo dali, ligou o chefe do hospital para mim e perguntando o que estava acontecendo comigo, porque o meu médico fez, ele me deu, como é que se fala, pai? Foi erro médico, né? Deu um erro médico. Eles iam me entubar e eu não estava com Covid, irmãos. Eu não estava. Glória a Deus. Eu só estava com a vesícula inflamada. E ele chegou com os papéis e eu tinha falado para ele, eu disse, se meu Deus não me tirar daqui, eu estarei lá com ele. Glória a Deus. Aleluia. Eu lembro dessas palavras que eu tive que virar para aquele homem e falar. Se ele não me tirar desse leito, eu estou indo com ele. Glória a Eu Deus. estou indo com ele. Mas com a confiança que Deus era na minha vida. Glória a Deus. Então hoje, irmãos, eu olho assim e falo assim, as pessoas pensam assim, tu vai pro leito. Tu tá no leito, tu tá em pecado. Não, irmão. Às vezes nem sempre. Porque Deus tem as trajetórias dele para trabalhar na sua vida. Glória! Depois passou, eu conversei com o homem só pelo telefone, o chefe.
Quando eles falaram, Raquel Cerqueira Lima, você vai descer que você vai operar. E esse jovem já tinha falado para mim, não toma dipirona e não deixa molhar a sua cabeça. Porque você vai entrar para operar. Já tinha passado, o pastor já deu, foi 14 dias, né, pastor pai? Foi 14 dias lá. Eu fiquei aqui, ó, gente. Eu fiquei muito magra, muito. Era só cabeça. E ele fechava até a mão dele aqui na minha... Ele tentava me pegar, ele tinha medo de me quebrar. E eu lembro que quando eu entrei no centro cirúrgico, aí o maqueiro foi me buscar, ele falou assim, daqui a pouco você tá voltando. Eu falei, ô Senhor, obrigado. Obrigado, porque tu ainda tem plano na minha vida. E quando eu entrei ali, aí lá veio o anestesista e falou assim, Raquel, vamos te anestesiar porque temos que te entubar. Tu sabe disso? Eu digo, sei. Fiquei conversando e ele entrou na sala, esse médico. E ele começou a falar com o anestesista. Deus tem um cuidado tremendo com a nossa vida. E o médico, que era o meu médico, eu não tinha visto nem a cara ainda. Não tinha. Se ele entrou naquela cirurgia, eu nem sei. Eu só sei que eu reconheci a voz desse médico que falou comigo por telefone. Tenta entender o cuidado que Deus tem pela tua vida. E eu falei, foi o Senhor que falou comigo ontem. Aí ele parou, me olhou e falou, você me reconheceu a minha voz? Eu disse, reconheci, porque eu sirvo um Deus vivo. E ele falou, ele ficou parado ali observando, porque nós que somos servos do Senhor, a gente tem um brilho, a gente tem algo diferente. Glória a Deus. E sabe o que eu gosto de ver muito, que eu vejo? Foi quando Paulo estava indo para ser degolado, né? E depois, logo depois ele já estava com os irmãos deles. Morrer, quando todo mundo falava assim, mas se você morrer, eu digo, eu vou estar com ele. Eu vou estar lá, louvando e engrandecendo o nome junto com o nosso Senhor. Eu não queria, né? Porque tem minha família, tem meu marido, eu digo, eu não queria. Mas eu vou estar lá. É vitória. A gente não pode temer. Mas a gente pode amar a nossa família, a gente pode cuidar da nossa família. Glória a Deus. Porque eu lembro que o que mais eu nunca mais esqueço na minha vida foi os momentos que Deus fez assim, vamos lá, Raquel, andar um pouquinho, porque você vai pregar minha palavra. Hoje em dia, quando eu faço muitas viagens, irmãos, muitas viagens que eu faço de missões. E assim, eu falo, Senhor, eu tô cansada. Às vezes eu penso assim, não quero ir não, e tem que ir. Eu não quero, mas tem pessoas que estão precisando. Às vezes, eu olho assim e disse, Senhor, agora eu já vou ajudar as pessoas moradores de rua. Já vou para o centro de recuperação. Mas Deus fala, filha, eu te tirei dali para você fazer isso, o ID. O ID, o meu ID, você vai ter que fazer. E eu louvo ao Senhor Jesus, porque quando o pai foi lá me buscar, era feriado, não queriam me dar alta. E eu falei, aí eu fiz assim, pai, vem cá, eu toda costurada. E eu não tinha nem força, tinha acabado de operar. Levantar nem banho eu tinha tomado. E eu falei, eu só sei que quando o pai veio, eu já fiz isso nele. Eu vim para me tirar dali. Eu disse, eu era uma força tão grande para mim sair daquele lugar, falar da palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, louvar ao nosso Senhor Jesus, porque eu sei o que eu passei ali naquele lugar. E eu sei o que eu vi, irmãos. Às vezes Deus leva a gente pra gente olhar. Vai, olha, Ezequiel, o que tu tem nas mãos. Aleluia, Jeová. E a gente vê, né, com toda a trajetória. E ali eu falava pro Senhor, eu disse, Senhor, eu quero pra minha casa. Ele conseguiu me levar pra minha casa e eu recebi um telefonema. Aí é a Raquel que tá falando? A Raquel que tá falando, sou eu. Aí eu quem? Aí eu era a jovem senhora que estava tomando conta da senhora que estava em coma induzido, que eles botaram a senhora em coma induzido, e falou, olha, depois que você saiu de lá, no outro dia transferiram todo mundo para, acho que foi para Barra, né? Memorial da Barra da Tijuca, por causa da Covid, estava tudo dominado ali. E essa senhorinha chegou a falecer. A Wanda, que foi essa
Universal, né? Obreira da Universal, conseguiu ir embora. Foi um dia depois, foi antes de mim, né, pai? Foi antes, a Wanda foi no dia que eu operei, a Wanda foi embora. Só sei que Deus, ele tem um cuidado de nós. E essa jovem senhora falou: minha filha, eu aceitei Jesus pela tua vida. Pelo que eu vi você passando aqui, porque não tinha mais força. Ela falou comigo, gente, minhas lágrimas caíam. As minhas lágrimas caíam. Eu digo, Senhor, muito obrigado. Porque às vezes Deus vai pegar uma situação, nem todos vão estar ligados. E vão chegar e te confrontar. Olha lá, estava em pecado. Olha lá, porque não é assim. Olha lá. Como me ligaram e falaram bem assim: ei, teu marido vai ficar viúvo. Ele vai ficar viúvo. Você vai deixar tuas crianças pequenas aí. E aí, como é que vai ficar? Aí eu recebi aquelas palavras, me entristecia, chorava. E ficava assim, eu dizia, Senhor, é o fim? Não, foi um novo começo.